Boa noite, sejam bem-vindos. Em nome do Colégio Logosófico, Unidade Chapecó, em nome da Fundação Logosófica de Chapecó, gostaria de dar as boas-vindas a todos os nossos convidados, especialmente aos pais de nossos alunos, aos nossos professores, aos nossos amigos, familiares e todas as pessoas que de alguma forma aproximaram-se hoje para assistir esta palestra da professora Maíra. Esta palestra faz parte das nossas comemorações de 90 anos de Logosofia no Brasil e também dos 18 anos do Colégio Logosófico Unidade Chapecó. O Colégio Logosófico faz parte do Sistema Logosófico de Educação, com várias unidades no Brasil, na Argentina e no Uruguai. A palestra de hoje, De Frente para o Futuro, ela marca também o trabalho com o projeto institucional realizado pelo Colégio Logosófico. Quando nós idealizamos este projeto institucional, durante todo o ano passado, no Sistema Logosófico de Educação, não tínhamos ideia de que estaríamos vivendo esta realidade hoje. E pensando em todos os pontos que nós temos vivido, em tanto que temos aprendido, gostaria de manifestar a nossa gratidão, novamente, às famílias, aos professores e a todos que fazem parte deste grande pensamento, deste grande ideal que é educar as crianças buscando construir uma humanidade melhor. A convidada desta noite, professora Maíra, ela é diretora pedagógica do Colégio Logosófico de Belo Horizonte, Unidade Funcionários. Do Colégio Logosófico, Unidade Funcionários. Ela é mestre em educação e ela faz parte do Conselho Editorial do Sistema Logosófico de Educação. Foi ex-aluna do Colégio Logosófico Unidade Funcionários em Belo Horizonte e hoje vem nos presentear com esta palestra tão linda. Professora Maíra, desde já muito gratos pela oportunidade que vamos viver esta noite, que estamos considerando como um presente para todos nós. Muito obrigada e uma ótima palestra para nós. Muito obrigada, Luciana. Para mim é uma honra realizar essa palestra para vocês. Eu agradeço o convite da Fundação Logosófica de Chapecó e parabenizo o colégio pelos 18 anos de existência. Eu estive no primeiro ano de funcionamento do colégio e fico muito feliz ao ver a trajetória dessa unidade. É uma unidade que tem se constituído em um lindo exemplo para o sistema logosófico de educação, porque é uma unidade que investe muito na capacitação do corpo docente, que dedica com muito empenho também à aplicação da pedagogia logosófica. Então, eu me senti honrada com o convite. Eu gosto muito de falar sobre educação, e valorizo muito a escolha profissional que eu fiz. E ao receber o convite, eu me detive no barquinho. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Estão vendo? Bom, eu me detive no convite, nessa imagem, né, do barquinho. E essa imagem me incitou a fazer algumas reflexões que eu compartilho com vocês. Quem está pilotando o barco? Pilota sozinho? Conta com a ajuda de outras pessoas na condução? Onde quer chegar? Com que recursos conta? Quais serão os passageiros? Como tornar a viagem agradável, instrutiva e feliz? O que poderá ser feito para que os passageiros desfrutem das paisagens, que aprendam muito durante o percurso, que adquiram condições para ajudar aos demais? Como cuidar do ambiente do barco? De que forma esse ambiente interfere na formação moral e espiritual dos passageiros? Que conhecimentos são imprescindíveis para pilotar o barco na calmaria ou numa intensa tempestade? Onde adquirir esses conhecimentos? Que tempo cada um, seja pai ou educador, dedica a essa capacitação?
Como aprimorar na condução da embarcação? Quantas perguntas? Vocês devem estar falando assim, chega, né? Maíra disparou a fazer perguntas. Mas a pedagogia logosófica, ela destaca que a pergunta incita a mente a pensar. E quando pensamos, nós oxigenamos a mente. Então, hoje eu ancorei o barco no Rio Uruguai. Eu marquei um encontro com alguns pais e educadores de Chapecó para tratar sobre o tema de frente para o futuro na perspectiva da pedagogia logosófica. Mas como estamos realizando essa palestra de forma remota, certamente nós contaremos com a presença de pais e educadores de outros cantos do Brasil. Sejam todos bem-vindos. Eu espero que, ao final desse encontro, vocês queiram investigar mais sobre a pedagogia logosófica. Eu posso afirmar com toda convicção, pelos resultados que eu tenho alcançado, que eu tenho observado também, né, da aplicação da pedagogia logosófica, que ela prepara a criança e o jovem para que sejam elementos construtivos na sociedade na qual devem atuar. E como elementos sociais, aportam à coletividade uma nova moral, indispensável para a formação consciente da sociedade. Depois, então, de me deter na imagem do barco, eu passei a refletir sobre o tema de frente para o futuro. Nós estamos vivendo um momento mundial tão delicado: terrorismo, corrupção, violência, disseminação das drogas, guerras, misérias, decadência moral, problemas ambientais, sociais, econômicos, políticos, e agora nós estamos enfrentando uma pandemia. Como nos colocar diante do futuro, estando o mundo com tantos problemas, tão convulsionado? A pedagogia logosófica, ela destaca que a solução para muitos dos problemas do mundo está na educação da infância e da juventude. Ou seja, a solução dos problemas dos maiores está nos menores. O que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. Se eu planto morangos, cuido da plantação e ofereço as condições necessárias para o desenvolvimento da planta, da forma melhor possível, eu vou colher bons morangos, né? Mas, às vezes, nós plantamos chuchu e queremos colher morangos. Nada contra o chuchu. Aliás, meu pai amava chuchu, adorava chuchu. A pedagogia logosófica, ela destaca que o ser humano é uma sucessão de seres. Por conseguinte, cada um deverá prevenir-se para que o ser de hoje não comprometa o de amanhã. Tão assim importante essa afirmativa. Cada um deverá prevenir-se para que o ser de hoje não comprometa o de amanhã. O que nós podemos fazer hoje para não comprometermos o ser de amanhã? O futuro, ele está tão diretamente relacionado ao presente. Ontem, o hoje era futuro, que hoje é presente e amanhã será passado. Fica até complicado, né? Ontem, o hoje era futuro, que hoje é presente e amanhã será passado. Então, investir numa boa educação a partir da infância faz muita diferença em relação ao futuro que queremos. E eu destaco que o que queremos para o futuro, ele deve começar no presente. Então, é necessário saber o que queremos para o futuro. E a educação, ela exige a realização de um planejamento. Isso, para mim, tem ficado cada vez mais claro, né? A educação, ela exige planejamento. E nesse planejamento, nós podemos fazer algumas perguntas. O que eu quero? Com que recursos eu conto?
O que eu devo realizar? Quais são os resultados que eu devo ou posso alcançar? E o que eu devo fazer para alcançar esses resultados? Eu deixo aí essas perguntas, né? Eu compartilho essas perguntas, porque é importante, tanto como pai ou como educadores, pensar na importância de planejarmos a educação. Nós estamos vivendo um momento que tem exigido muitas adaptações. Não sei se vocês consentem comigo, certamente que sim. Mudanças grandes estão acontecendo em relação à educação, à forma de ensinar, de aprender, de avaliar, né? Há quanto tempo nós temos destacado a necessidade da mudança na educação? E a situação atual, ela levou à experimentação de novas formas de ensinar, novas formas de estimular o aluno a aprender, novas formas de verificar o que foi aprendido. Levou a comprovarmos a necessidade de contemplarmos a educação de forma mais ampla, de termos muito claro quais são as habilidades e competências a serem desenvolvidas pensando no ser do futuro. Tem se evidenciado a necessidade de educar o ser humano de forma integral. A BNCC, ela destaca esse aspecto também, a importância de uma educação integral. E quando nós falamos educação integral, nós estamos contemplando o ser humano em sua tríplice configuração: física, psicológica e espiritual. E eu fico muito feliz ao ver nesse momento o quanto os educadores têm sido generosos uns com os outros, ensinando o que sabem, o que estão aprendendo, com o pensamento de minimizar as dificuldades vividas pelos colegas. Quantas trocas temos podido realizar nos colégios logosóficos? Hoje mesmo, nós tivemos uma reunião do Sistema Logosófico de Educação, quando cada unidade apresentou o que tem realizado, ideias, sugestões, né, muito interessantes, e foi uma troca muito proveitosa, né, entre os colégios aí do Sistema Logosófico de Educação. E é interessante, né, pensar que o aprender generosamente faz parte da formação do ser humano. E o momento, ele tem criado muitas oportunidades nesse sentido. E nós temos podido dar bons exemplos, né, nesse aspecto. A pedagogia logosófica também destaca a importância da confiança e do conhecimento. Vejam que interessante esse trecho. Onde não há confiança, não há segurança. Onde não há segurança, tudo é dúvida, incerteza e angústia. E quando a confiança está ausente, tudo paralisa. Quando a confiança está ausente, tudo paralisa. A confiança que nós estamos aprendendo a adquirir com a logosofia é baseada em conhecimentos transcendentes. E não é uma fé cega. Ela surge do conhecimento e ela está respaldada pelas leis universais e pelo novo conceito de ser humano e de Deus. E é interessante que eu tenho assim comprovado o valor da confiança e tenho compreendido cada vez mais que sem confiança nós não realizamos nada, né? Então, a importância aí da confiança. E o que debilita a confiança diante da educação? Eu levantei alguns aspectos e eu gostaria que vocês refletissem sobre essa pergunta e que procurassem respondê-la. O que debilita a confiança diante da educação? A falta de recursos e conhecimentos para atuar. Eu pensei nesse aspecto. A pressa. O querer resultados imediatos. Às vezes a gente está atuando, mas a gente já quer o resultado, às vezes até antes da atuação, né? Esse imediatismo, ele dificulta muito. O não ter paciência. A exigência excessiva. Às vezes querer um resultado fora da realidade, né?
as dificuldades diante dos desafios que se vão apresentando, o desconhecimento também da realidade biopsicoespiritual do educando e muitos outros aspectos. Nós poderíamos levantar muitos outros aspectos. Mas eu tenho compreendido, como educadora, que eu devo cultivar a confiança em mim mesma. E para que eu possa confiar, né, em mim mesma, é necessário que exista a causa dessa confiança. Daí, a necessidade constante de capacitação. Estar sempre querendo aprender. Não considerar que eu já sei tudo. E como é bom aprender, né? Aprender é bom demais. Como boa mineira, né? Aprender é bom demais, né? Um outro aspecto que, assim, considero muito importante, né, nesse processo e tem sido, assim, primordial, né, para mim, como educadora, é a compreensão de que cada ser humano é único. Cada ser humano é único. Não há receitas ou medidas únicas. Todo ser humano é diferente. O recurso, às vezes, que a gente utiliza para um, pode dar um efeito assim, pode ter um efeito excelente e pode não ter o mesmo efeito para outro. O importante é buscar nos conhecer e também conhecer a criança e o jovem para sermos capazes de estimulá-los a terem consciência de seus valores, né? E para saberem que podem se superar. Como que é importante isso, né? Todos têm essa prerrogativa, todos nós podemos nos superar. Uma criança é mais tímida, a outra é mais expansiva, um adolescente é mais generoso, o outro é mais egoísta, um é mais alegre, o outro é mais triste, inseguro. Como é bom realizar, né, esse trabalho de conhecer, né, a psicologia do outro, conhecer o outro e conhecer a mim mesma, né? E buscar, né, também essa superação constante, porque à medida que nós vamos conhecendo essa realidade interna, nós vamos sentindo essa necessidade de aperfeiçoarmos. Né? Professora aí, Maíra? Oi, querida. Você pode deixar, por favor, uma tela no slide? Um slide ativo? Isso, que daí fica melhor. Obrigada. Por causa do YouTube, muito grata. Tá ótimo. Bom, e algo, então, né, que a gente considera muito importante, né, e que é certo, eu considero, assim, como algo que é primordial, é o exemplo. Né? Nós ensinamos mais com o exemplo do que com as palavras. E nós somos muito observados pelos alunos, pelos filhos, eles também aprendem muito conosco, e nós também aprendemos muito com eles. Né? A cada minuto nós podemos aprender muito com nossos filhos, com nossos alunos. Né? Nós não somos perfeitos, nós cometemos erros, mas nós podemos ser exemplo de que buscamos atuar cada dia melhor, que também nos esforçamos para nos aperfeiçoarmos. Eu vivi com meu filho, quando era pequeno, algo bem interessante em relação ao cultivo da ordem. O pai, o meu esposo, é muito organizado, muito organizado. E observei que eu e o meu filho, nós dois, né, nós precisávamos cultivar esse valor. Então eu pensei, eu preciso cultivar para eu poder ser exemplo, né? Iniciei, então, o trabalho com ele a partir do trabalho comigo mesma. E no esforço de ser mais ordenada, de deixar as minhas coisas em ordem, eu tinha mais segurança para atuar com ele. Eu estimulava a observar o pai, né, a ver como era bom estar num ambiente organizado. E nós fomos, então, ensinando para ele a importância do cultivo da ordem, o quanto nós ganhamos tempo com esse valor, né? A importância que tem a ordem na vida, né? E ao querer ajudar o outro, nós vamos nos ajudando também. E não tem jeito, né? É imprescindível o cuidado com o próprio aperfeiçoamento nesse trabalho. Tudo fica muito mais fácil e os resultados, eles aparecem, né? Eles se evidenciam mais quando a gente ajuda o outro,
por meio do exemplo, né? Trabalhando conosco mesmo. Às vezes, nós queremos que os nossos alunos ou os filhos, né, tenham um valor que nós não temos. É natural que isso aconteça, porque nós queremos o melhor para eles. Mas se eu não dou o exemplo de que eu estou também me esforçando para melhorar, fica muito mais difícil o outro compreender a necessidade também de melhorar. E aí, né, tem essas palavras que eu já projetei da pedagogia logosófica que destaca, né, que todo ensinamento moral não avalizado pelo exemplo de quem dita atua em sentido contrário na alma de quem o recebe. E a educação do outro, então, ela parte da educação de mim mesma. Para eu educar, é muito importante, então, eu conhecer a mim mesma. Então, fica aí essa sugestão, né? De que busquem muito esse conhecimento e que sempre busquem o conhecimento de si mesmos com esse pensamento do aperfeiçoamento. Educar na realidade é uma grande oportunidade de criar em mim mesma um ser humano melhor e colaborar também na tarefa de ajudar meu filho ou meu aluno para que também aprendam a criar a si mesmos, sendo seres humanos melhores. Segundo a pedagogia logosófica, depois do aperfeiçoamento individual, a formação do caráter de uma criança é o trabalho de maior transcendência e responsabilidade que pode assumir um ser. Depois do próprio aperfeiçoamento, né? Esse é um trabalho, assim, lindíssimo, né? Contribuir também para o aperfeiçoamento dos demais. Eu vou apresentar para vocês, aí não vou compartilhar aqui. Só daqui a pouquinho eu descompartilho a tela. Mas eu vou apresentar para vocês uma experiência vivida por uma docente do colégio. É um relato de uma experiência que ela viveu de forma mais consciente com seus 3 filhos em relação à falta de vontade. Nos dias atuais, eu não sei se consentem comigo, né? Nós vemos essa deficiência manifestando-se com muita frequência nos seres. E eu também vejo, às vezes, né, a manifestação da falta de vontade em mim. E observo, né, as dificuldades que ela traz para a vida. E eu tenho me esforçado para cultivar a decisão. E essa professora também, né? Ela pensou em formas de trabalhar com os filhos, com os 3 filhos, para favorecer o fortalecimento da vontade. No livro Deficiências e Propensões do Ser Humano, Gonzales Pecote, criador da logosofia, ele apresenta a seguinte orientação. Quase sempre, a falta de vontade começa a manifestar-se na infância, umas vezes por sua origem congênita e outras porque a ausência de incentivos ou de necessidades durante esse período atrofia, de certo modo, a zona temperamental que define a capacidade de iniciativa ou de empresa. O impulso volitivo fica assim paralisado, isto é, não se vigoriza seu desenvolvimento com o exercício natural de enfrentar obrigações e dificuldades e só se manifesta em função daquelas coisas fáceis de fazer ou conseguir, sempre do agrado da criança. Bom, então o que ela fez, né? Pautada nessa... Eu vou descompartilhar agora, só um minutinho. Pautada, então, nesse trechinho da pedagogia logosófica, inspirada nesse conhecimento, ela e o esposo trabalharam em 3 aspectos: incentivo, necessidade e iniciativa. Primeiramente, eles tiveram que dar o exemplo, né? O gosto pela atividade e da valentia também para enfrentarem as dificuldades. Eles passaram a estar mais atentos à própria conduta e aos comentários que faziam na frente dos filhos. Quando ela, por exemplo, não estava bem em frente às tarefas que ela tinha que realizar,
ela preferia ficar calada a queixar-se. Ela procurava ser exemplo de energia, de atividade, né? Buscando ter muita disposição e alegria para realizar as tarefas. Na verdade, eu conheço muito essa docente, ela gosta muito de atividade, gosta muito de atividade. E também foram introduzidas na vida, na rotina dos filhos, né? Na vidinha dos filhos, novas atividades, como aula de violão, sapateado, trabalhos manuais, esportes, né? E fizeram um acordo de reduzir o tempo de TV. Hoje em dia, nós não precisamos reduzir tanto o tempo de TV, porque os adolescentes não têm esse hábito, né? O hábito hoje, qual que é? É do celular, dos jogos, né? Hoje a realidade é outra. Mas então, ela fez esse combinado. Hoje a gente teria que fazer outro combinado nesse sentido, né? E os filhos, então, eles assistiam, sim, né, a TV, mas de uma forma equilibrada, né? De modo que cada um pudesse aproveitar seu tempo livre para brincar, né? Para ler e para fazer outras atividades que eles gostavam muito. E segundo ela, havia tempo para tudo. E na realidade, a gente vai observando que tem tempo para tudo. Houve ainda o esforço no sentido de valorizar as iniciativas de cada filho e de dar responsabilidades também para cada um. Um tirava a mesa, o outro arrumava a cama, o outro cuidava do cachorrinho. Cada um tinha suas tarefas. E é muito interessante que essas tarefas, elas eram agendadas semanalmente. Eu achei esse recurso tão bom. Cada semana os filhos tinham tarefas diferentes para eles realizarem, né? Hoje os filhos já formaram, estão bem profissionalmente, são responsáveis, capazes, cultos, né? E eu pedi, então, que me enviassem um pequeno depoimento sobre o que viveram nesse período. Eu recebi, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês um depoimento, né? Um desses depoimentos que eu recebi. Alguns anos atrás, uma amiga me disse com admiração: você gosta muito de desafios. E eu nunca tinha tomado consciência dessa característica que eu tenho. Mas o comentário dela me ajudou a identificar que eu, de fato, gosto de desafios. Gosto de me propor novos projetos, de buscar novos conhecimentos e de me manter-me ativa. Atribuo isso ao esforço que meus pais fizeram de estimular em mim e nos meus irmãos o gosto pela atividade. Eles sempre foram exemplo de atividade e de fazer as coisas com alegria. Hoje, desfruto de uma vida adulta muito feliz, com um trabalho que adoro, uma família unida e muitas iniciativas. Bom, uma experiência, assim, simples, mas que mostra, né, esse esforço dos pais em contribuir para que os filhos cultivassem um valor tão importante para a vida. Eu vou deixar para vocês algumas sugestões que podem contribuir para o fortalecimento da vontade. Então, vou compartilhar aqui com vocês, né? Algumas sugestões. Designar aos filhos ou alunos tarefas para colaborar em casa ou na escola. Ensinar também a realizá-las, porque às vezes a gente pede para fazer, mas a gente não ensina como realizá-las, né? Incentivá-los a enfrentar os desafios próprios do esforço para realizá-las. Deixar que enfrentem as obrigações, desafios e dificuldades próprias de cada fase, para se fortalecerem diante da vida. Esse ponto eu gostaria até de destacar, né? Que eu, no início, né, da minha vida profissional, eu comecei sendo educadora da educação infantil, e quando eu via os alunos indo para o fundamental, eu ficava com pesar, né, querendo que eles continuassem vivendo a vida do infantil. À medida que eu fui amadurecendo, eu fui compreendendo que cada fase ela exige condições diferentes, né, uma capacitação diferente. Eu fui ficando tranquila em relação a esse aspecto e vendo que deveria, sim, cada fase ser diferente da outra, né?
Então, é importante que a gente deixe, né, os filhos, os alunos, enfrentarem também as dificuldades, porque isso é importante para fortalecê-los para a vida. Designar aos filhos ou alunos tarefas para colaborar em casa ou... Ah, não, esse eu já manifestei, né? Essa aí já foi. Ensinar a realizá-las também, né? Designar, então, não resolver aí os problemas, né? Que eles mesmos já são capazes de enfrentar, né? Deixar que enfrentem, que resolvam esses problemas. Tão importante isso, né? E às vezes até propor alguns problemas mesmo, como você faria em tal situação, né? Criar necessidades para os filhos e para os alunos, sejam crianças ou adolescentes. A necessidade, ela incita e ela estimula, né, o desenvolvimento da vontade. Estimular a ter iniciativas, como você faria, o que você pode fazer, né? Se eu, o pai, a mãe, professor, a avó, tio, né, não estivesse aqui, como você atuaria? De que forma que você enfrentaria essa situação? Estimular também o cuidado com os demais, tão importante, né? Esse cuidado, né? Eu até comentei, né, outro dia, que observando uma cena linda do meu filho, minha mãe já está idosa, e eu sempre tive a preocupação de dar esse exemplo, né, do afeto, do carinho, do cuidado com os meus pais. E nós fomos visitá-la e, de repente, eu olho, né, por uma cena linda assim perto de mim, meu filho dando comida na boca da avó, né? Fiquei pensando assim, gente, como que é importante ensinar, né, dar esse exemplo do cuidado com os demais. Estimular também o cultivo das pequenas atenções. Quem que não gosta, né, de receber um carinho, uma atenção? Como que isso é importante na convivência? Então, ficam aí essas sugestões, né, de coisas simples que nós podemos fazer no dia a dia para contribuir para o fortalecimento da vontade. Na realidade, se nós queremos preparar a criança e o adolescente para o futuro, não devemos aplainar suas dificuldades, né? Não devemos resolver os problemas para eles. Nós podemos estar juntos, incentivá-los, mas não fazer por eles. Eu aproveitei, né? Eu apresentei para vocês 2 exemplos. Um em relação ao cultivo da ordem e o outro em relação ao cultivo da vontade. Todos os valores, eles podem ser estimulados a serem cultivados a partir da infância. Eu deixo, então, com vocês uma pergunta. Que valores vocês observam que seus alunos ou filhos estão precisando cultivar? Cada um, né? Pensar num valor. Aqueles que não fazem o plano, né, nesse sentido de contribuir para esse aperfeiçoamento, eu deixo aqui o convite para experimentarem viver essa experiência. Os resultados, eles se evidenciam e dessa forma nós estamos preparando-os para o futuro. Já pensaram, né, na gratidão que os filhos ou os alunos experimentarão por vocês ao tomarem consciência de que foram ajudados a serem pessoas melhores? Eu sou tão grata à minha mãe, né? Aquilo que eu vou identificando na minha vida, que eu recebi de estímulo dela quando criança, como que eu sou grata, né? E um exemplo lindo que ela me deu foi, assim, de ser generosa, de ser bondosa. Ela, nesse momento, né, que ela está vivendo aí, assim, jamais, né, idosa e necessitando de um cuidado, eu vivi com ela uma coisa tão linda que eu vou compartilhar com vocês, algo muito simples, mas que se constituiu num exemplo para mim. Nós estávamos na porta da casa dela, e aí, quando nós estávamos, na realidade, na varanda, quando nós chegamos na varanda, tinha uma pessoa tirando uma folhas de uma árvore que ela tem no jardim. E essa pessoa estava tirando essas folhas, que é uma árvorezinha de guaco, para fazer chá. Só que ela estava tirando sem pedir. E eu fiquei pensando assim, gente, o que a minha mãe vai fazer, né?
Eu olhei para minha mãe e ela, com toda delicadeza, falou com a pessoa: você pode pegar essas plantas, porque elas estão aí com o objetivo de ajudar as pessoas. Agora, quando você quiser, né, da próxima vez, você pode, assim, toda vez que você vier fazer a consulta, você pode, né, pegar, então, tranquila, porque foi colocada aí com esse objetivo, né? E eu olhei para aquela cena e fiquei pensando assim, gente, que docência, né? Que delicadeza e que estímulo para me ensinar, né? A ser generosa, a ser ampla, a ser bondosa, e mostrando também para a pessoa lá de que forma que ela poderia ter feito, às vezes até tocado a campainha, ter pedido, sem aquela preocupação de pegar escondido, né? Bom, mas vamos lá, né? Nós podemos, então, né, ficarmos muito atentos no sentido de observar mesmo, né, o que nossos filhos precisam e fazer com que eles se inspirem nos nossos exemplos, né? Certamente, vocês, como pais e educadores, têm muitas iniciativas no sentido de colaborarem, né, com os filhos e os alunos para terem contato com boas ideias, bons exemplos, boas iniciativas. A pedagogia logosófica orienta que nós deveríamos contar, né, para as crianças e para os jovens histórias nas quais sobressaiam personagens em ações generosas, né? Em ações de generosidade e heroísmo. E eu tenho pensado muito no seguinte aspecto, né? E se pensamos como se difundem as forças do mal, os pensamentos negativos, cada um multiplicaria seus esforços para difundir a palavra do bem, a palavra construtiva, a palavra que enche de vida e de alegria. Então, que nós possamos, né, dedicar muito do nosso tempo para isso, para difundir o bem, né? Para difundir o bem. Eu aprendi também, né, que nós devemos procurar tornar o mais agradável possível a vida da criança e do jovem, a fim de que floresçam neles uma virilidade pujante e um sincero amor e otimismo para com a vida. Dessa forma, nós devemos cuidar muito de tudo, principalmente do que a criança ouve e vê. Elas precisam ser preservadas de conversas com fatos delituosos, imagens grosseiras, ou presenciar deprimentes espetáculos morais de família. Também devemos evitar jogos e filmes violentos. E vocês devem estar perguntando, né? E por que é tão importante esse cuidado? Por que, né? Tão importante esse cuidado? Para que não vá, né, crescendo neles uma habitualidade, uma familiaridade com os elementos do mal. E essas imagens negativas, elas são difíceis de serem retiradas da mente, quando elas já estão arraigadas. A pedagogia logosófica diz que se deve ter cuidado ao se aproximar uma criança, diante, por exemplo, de uma discussão, e nos dá uma imagem que é fácil de recordar. E eu vou compartilhar com vocês essa imagem. Sabe quando nós estamos passando por uma escola e há uma placa? Vou mostrar para vocês aqui. Compartilhando aqui. E há uma placa que diz, né? Devagar, escola. Diante da criança e dos adolescentes, nós deveríamos estar sempre atentos. E dessa forma, nós contribuiremos para a formação de um ser equilibrado e feliz. Eu sempre tive muito presente esse aspecto, né? A importância de uma infância e de uma adolescência feliz. A importância disso na formação do caráter, né? Eu vejo algumas vezes adultos expressarem suas insatisfações, sejam com pessoas, com o trabalho, com os políticos, né? Ou com a política. Aos olhos da criança, aquilo penetra e se instala como um corpo estranho. Presenciar uma crítica, quando ela não é construtiva, somente lhe faz mal.
Dentro da criança, precisa ficar sempre um saldo positivo do que vê, ouve ou sente. Há algumas semanas, meu filho me ligou, só descompartilhar aqui, e eu estava trabalhando, né? Estava fora de casa e trabalhando, e ele então me pediu para comprar uma carne X, né? Porque ele queria fazer um hambúrguer gourmet. E quando eu recebi a ligação, eu estava encaminhando alguns assuntos do colégio, eu falei com ele que sim, que eu passaria no açougue para comprar carne. Só que eu não sabia o quanto seria difícil encontrar aquela carne que ele pediu. E aí passei pelo primeiro açougue, né? E lá só tinha uma das carnes. E interessante como nós estamos, né, nesse momento de pandemia, eu, com os cuidados, né, que são naturais nesse momento, eu precisei, assim, ficar um tempo maior, né? E depois que eu passei no primeiro açougue, eu ainda tive que passar no segundo. Felizmente, eu consegui encontrar, né, no segundo açougue tudo aquilo que eu precisava. E aí, interessante que eu cheguei em casa pensando assim, gente, eu já fiz, né? Eu tenho que ficar feliz, eu não tenho que estar reclamando pelo tempo que eu demorei, pela dificuldade que foi encontrar a carne, que senão vai tirar todo o valor do que eu fiz. E cheguei em casa assim, né? Feliz. Eu acho que ele percebeu isso, né? E quando eu entreguei para ele a carne, ele me deu um abraço assim carinhoso, né? E nesse abraço eu percebi ali o agradecimento dele. Como que eu observo, né, que essa predisposição para dedicar ao bem-estar da família contribui muito com o ambiente do lar, muito, né? Nesse período, nós estamos trabalhando em casa, muito em casa. Alguns não, mas muitos trabalham em casa. E eu fiz o propósito de redobrar a minha atenção em relação ao ambiente do lar. No início, gente, não foi fácil, né? Foi necessária uma adaptação. Mas depois eu comprovei a grande responsabilidade que eu tinha, pois eu tenho um conhecimento apresentado pela logosofia que é um verdadeiro poder, o conhecimento dos pensamentos. A logosofia ensina que tudo começa com um pensamento e que mudando os pensamentos nós mudamos a vida. E eu tenho ficado muito tempo em casa dedicada ao trabalho, muitas horas, né? De reuniões, de planejamentos, de estudos, né? E em um desses dias, eu estava numa reunião com o Sistema Logosófico de Educação, uma reunião importante, né, para decidir um assunto assim também muito importante. E de repente meu filho entra no escritório me entregando um biscoito de queijo. Quem já veio a Minas, né, e conhece Minas Gerais, sabe que os biscoitos aqui são deliciosos, os biscoitos de queijo. Mas vocês imaginam a cena, né? Ele quase colocou o biscoito na minha boca, em plena reunião, né? E aí eu encontrei um jeito de falar com ele, filho, então agora não, né? Espera um pouquinho. Eu sei que quando eu saí da reunião, eu comentei com ele, filho, eu estava numa reunião tão importante, né? Eu não pude receitar o biscoito naquele momento. Ele então me disse, foi o papai, foi meu pai que pediu para te dar. Felizmente, eu estava atenta e atuei de forma afetuosa. E experimentei uma gratidão pelos dois, eles estavam cuidando de mim. A experiência acompanhando como educadora tantas famílias ao longo aí de 4 décadas confirmam a importância do ambiente na formação da criança e do adolescente. O ambiente, ele contribui muito para a formação equilibrada do jovem. Problemas, desavenças, dificuldades nos relacionamentos são comuns, mas colocar os filhos diante dessa realidade pode deprimi-los, pode tirar deles o gosto pela vida, e isso é muito sério. Se eu pudesse deixar assim do fundo do meu coração, né, nessa palestra, um elemento, né, para que vocês pudessem refletir muito sobre ele, eu deixaria esse, a importância
do ambiente na formação do caráter dos filhos e dos alunos. Essa consciência sobre o valor do ambiente do lar na formação do caráter, né, da criança e do jovem, me levam a ficar muito atenta ao meu ambiente interno, atenta aos meus pensamentos. E esse esforço, ele tem me possibilitado ser capaz de contribuir com o ambiente do meu lar, para que ele seja o verdadeiro refúgio, onde cada um possa encontrar a calma e a paz. Eu tenho um pensamento, né, ao qual eu dou vida diariamente, que é o seguinte: procurar fazer do lar o lugar preferido da família. O que eu posso fazer, né? No sentido de procurar fazer do lar o lugar preferido da família. Nessa quarentena, eu tenho valorizado demais, né, esses recursos que eu tenho a partir desse estudo, né, da logosofia, e eu posso dizer com convicção que lares que são geleiras, de onde o calor pareceria haver fugido para sempre, podem, né, esses lares podem transformar-se após a simples realização dos primeiros trechos do processo evolutivo consciente, em oásis de cordialidade, harmonia e entendimento. A clara e decidida adoção do método logosófico ajuda especialmente a que floresçam no ambiente do lar a paz, a alegria e, sobretudo, a consciência de um viver extraordinariamente feliz. O ser humano tem a prerrogativa de realizar mudanças por própria determinação, de ser melhor, né? De evoluir conscientemente. Nós podemos conduzir o barco por rotas mais seguras e apropriadas à nossa espécie. Estamos nesse planeta para aprendermos a sermos melhores. E na medida que vamos aprendendo a ser melhores, nós também podemos contribuir para um mundo melhor. Eu agradeço o convite. Pensar no futuro com tantos recursos me saturam de estímulo e energia para trabalhar pelo bem, para trabalhar em prol de uma humanidade melhor. Eu deixo com vocês duas perguntas. O que posso fazer por mim mesmo e que poderá contribuir para um futuro melhor? O que posso fazer pelos meus alunos e filhos para que eles possam contribuir para um mundo melhor? E eu tenho certeza que esse conjunto que está aqui hoje, né, assistindo essa palestra, nesse momento, em plena segunda-feira, é um conjunto que certamente quer um mundo melhor e está trabalhando para isso. Queridos pais, né, educadores, eu gostaria muito de agradecer, né, a presença de vocês nesse momento, né, e que vocês possam viver experiências lindas como pais, como educadores, e que possam, de fato, contribuir para um mundo melhor. Recebam o meu abraço afetuoso. Muito obrigada, né, por esse momento que vocês me proporcionaram. Que bom, estou recebendo abraço. Outro dia eu gravei um videozinho, né, para as crianças do colégio, né, e no final mandei um beijinho para cada um, falando assim: pregaram na bochecha? Então vocês recebam o meu abraço, né, e preguem no coração, né? Muito obrigada aí pela presença de vocês nessa noite de segunda-feira. Professora Maíra, que bom que o seu barquinho ancorou aqui no Rio Uruguai, que bom que tivemos passageiros vendo aqui de Curitiba, tivemos passageiros de Concórdia, de Ceará, de Florianópolis, de Porto Alegre, de Cascavel, de Caçador, de Lavras e tantos outros lugares. Muito gratos pela oportunidade que nós tivemos essa noite, foi um presente e gostaria de compartilhar com vocês o site do Sistema Logosófico de Educação, o site do Colégio Logosófico, para quem quiser mais informações, quem quiser ver outras experiências. Temos também o site da Editora Lyri, que a professora Maíra falou na palestra, desses livros que inspiram a ser melhor.
aqui na Editora Lyri também é um dos trabalhos do Sistema Logosófico de Educação, podemos encontrar vários livros que nos inspiram a ser melhor. A professora Maíra é uma grande colaboradora da Lyri e também gostaríamos de convidá-los para uma atividade especial que vai acontecer amanhã à noite. A Fundação Logosófica está comemorando 90 anos e dentro da comemoração dos 90 anos temos várias palestras acontecendo nestes dias. E amanhã será a palestra A Arte da Convivência Conjugal, com o professor advogado Daniel Martins. Vocês encontram na plataforma logosofia.org.br 90 anos. Então, aqui, pertinho do Rio Uruguai, de Chapecó, Santa Catarina, agradecemos muito à professora Maíra pela oportunidade desta noite. Agradecemos também ao Francisco, de Curitiba, que gentilmente nos acompanhou desde o início dessa noite, para que essa palestra pudesse ser possível. Então, muito gratos a todos pela participação e uma boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada, Luciana.